Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições da coleção de clássicos da Salvat. Coleção capa preta com a lombada em algarismo romano. Dessa vez Pantera Negra, Fúria do Pantera. Uma edição que já tava meio atrasada de receber, tava demorando pra receber um review por causa da quantidade de material que tem aqui e por causa de outras coisinhas que eu vou falar daqui a pouco. Mas, olha, eu vou te dizer, cara, acho que a melhor... posso estar sendo ousado no meu argumento aqui, mas a melhor coisa que existe nesse momento, sendo publicado nas bancas, é a coleção de clássicos da Salvat. Tenho dito, ponto final. Cara, a qualidade do material que a Salvat tem publicado é algo de outro nível, de outro patamar, tá? Porque não são simplesmente quaisquer histórias, tá? Existem algumas histórias realmente muito icônicas e muito clássicas de conhecimento geral que estão sendo publicadas aí, como Morte da Gwen Stacy, deixa eu ver aqui outra, A Vinda do Galactus e tudo mais. Algumas que são aquelas que vêm no nosso imaginário de forma muito rápida e muito fácil. Uma história ultra clássica dos anos 60 e 70. Essas aí, lógico. Só que a coleção de clássicos da Salvat tem trazido algumas coisas que são pérolas muito raras, material praticamente inédito no Brasil, material que a gente, muitas vezes nem se deu conta do grau de importância, justamente por a gente não ter esse material sendo republicado e explicando pra gente o nível de relevância disso daí, tá? E é o caso dessa edição aqui. Pantera Negra, A Fúria do Pantera, é uma HQ estupidamente importante pro mundo das HQs, mas é muita coisa, tá? Ela tem muita relevância em vários aspectos técnicos, que são vários argumentos que eu vou te dar pra você comprar isso daqui. Então, é uma série de coisas, e que isso foi publicado no Brasil uma única vez, há 35 anos atrás. Foi a única vez que isso foi publicado. E nunca mais apareceu. Eu vou ser sincero, eu não fazia ideia de que isso daqui existia. Quando chegou na banca, eu vi, eu comprei, porque eu tô dando chance mesmo para a maioria dos clássicos. Material clássico geralmente é um material interessante, vou comprar. Comprei com essa premissa, e justamente comprei também por ser uma revista bem grossa. Aí falei, pelo menos o custo-benefício vale a pena. Aí não sou ultra fã do Pantera, muito longe disso. Mas uma edição ali legal, clássica, bem grossinha, 40 prata, vambora. Falando nisso, Salvat reajustou os preços, tá? R$ 42,90, hoje eu vi na banca a edição capa vermelha do Tocha Humana, relançando a coleção capa vermelha, se eu não me engano é o número 8, sei lá qual é o número. Já reajustou para R$ 42,90. Então espere que todas as edições vão começar a chegar a R$ 42,90. Até que demorou bastante para reajustar, né? E ainda bem que não foi igual a Igualmoz, reajustou logo R$ 5. Reajustaram 3, então menos pior. Mas vamos ao que interessa. Fúria do Pantera, uma coleção... cara, é um material que eu realmente vou acabar de fazer, gastar uma grana. Porque não tem como fugir disso aqui. Eu torço muito para que isso aqui ainda esteja na banca, para você encontrar agora já. Eu sei que já saíram umas 2 edições seguintes a essa, então existe uma grande chance de você não encontrar nesse momento. Mas aguarde o relançamento. O relançamento já está seguindo a partir do número 60, já deve estar no número quase 70. Então daqui a alguns meses a mais, isso daqui volta para a banca. E outras cidades aí pelo Brasil ainda não receberam, porque tem uma diferença de tempo, um delay aí diferente, que permite que você compre. Então é algo realmente singular, algo especial, algo que talvez você deva deixar R$ 40 separados para isso aqui. Ou R$ 42,90, vai saber como é que vai ser na época, tá? Essa edição reúne a revista Jungle Action, do número 6 ao número 18. Portanto, a gente tem 13 edições publicadas aqui. Só por isso já é um material interessante, pela quantidade de páginas. São 13 revistas de 17 páginas, ainda tem a capa e tudo mais. Então, é um material vasto, extenso e interessante. Roteiro de Don McGregor, arte de Rich Buckler e Big Graham. Ainda tem uma participação do Jill Kane em uma edição. Eu vou entrar em todos esses detalhes técnicos, tá? Pantera Negra, A Fúria do Pantera, é um marco em muitos aspectos para Marvel e para o mundo dos quadrinhos, tá? Vamos começar falando do próprio Pantera.
surgiu dentro da revista do Quarteto Fantástico, se eu não me engano, número 56, 66, alguma coisa assim, não interessa, lá nos anos 60, apareceu ali, no meio do Quarteto Fantástico, como vários personagens icônicos surgiram ou no Homem-Aranha, ou no Quarteto Fantástico e tudo mais, ou nos X-Men, então é normal. Surgiu ali como um mero participante, ganhou alguma notoriedade, ficou famosinho, rapidinho entrou pros Vingadores, começou a ganhar uma mitologia própria e tudo mais, até que uma hora ele ia ter que ganhar uma revista própria. A Marvel estava publicando no início dos anos 70 uma revista chamada Jungle Action, que na verdade era um revival de uma revista que a própria Marvel, antes Atlas Comics, é isso? Atlas, acho que é Atlas, que era o nome da Marvel antes, da editora antes, publicava justamente uma revista Jungle Action, que tinha os genéricos de Tarzan e tudo mais dentro da revista. E aí, no meio dos anos, ali em 72, a Marvel volta com essa revista Jungle Action. Quando ela chega no número 5, na verdade no número 4, a Marvel decide que vai dar uma chance pro Pantera. Porra, vamos fazer uma história do Pantera? Vamos dar uma revista pro Pantera? Vamos trabalhar? Vamos? Aí chamaram o nosso querido aqui, Don McGregor, para escrever o roteiro disso aqui. Cara, ele era muito iniciante dentro do mercado, tá? Muito iniciante. E aí chamaram, vamos escrever umas histórias e tudo mais. E, beleza. Eles começaram a partir da Jungle Action número 5, republicando lá uma história do Pantera, se eu não me engano, a primeira aparição do Pantera, para dar uma animada na galera. E depois o Don McGregor assumiu a revista com a ideia de fazer uma saga. Algo que não era comum e na verdade era sem precedentes. A revista Jungle Action era uma revista bimestral, portanto só saía a cada 2 meses. Dentro das suas limitadas 17 páginas, a cada 2 meses, ele teve a ousada proposta, tá, de fazer uma revista com uma ideia continuada, sendo uma enorme saga para concluir após 3 edições. Portanto, concluir 26 meses depois, mais de 2 anos depois. Era realmente algo completamente diferenciado, que não foi feito antes. Um arco de histórias e realmente pensado e desenvolvido, trabalhado ao longo de todo esse tempo, era algo muito único e muito diferente. Daí a gente tem os 2 primeiros pontos importantes a gente ressaltar. A gente tem a primeira revista do Pantera Negra, tá? Que se tornou Jungle Action Black Panther, que foi até o número 25 só, e aí depois ele caiu num ostracismo, aí ganhou mais uma revista que durou mais uns 15 números e depois sumiu. Faz parte. Tá vendendo, pô, corta o título desse cara e enfia ele no meio de alguém aí. Literalmente. Então, o Don McGregor assumiu essa ideia, essa empreitada de fazer essa enorme revolução, cara, que se tornou algo recorrente depois. Grandes arcos pensados dessa forma começaram a ser frequentes, viram que, porra, era possível se escrever histórias com todo esse grau de continuidade, mas não era algo comum naquele período, tá? Ainda mais com o nível de complexidade que você vai encontrar dentro dessa revista aqui. Vou confessar pra vocês que no início da leitura eu tava meio reticente, tá? Lógico que o próprio Pantera, qualquer personagem que a gente pegue pra ler, que não seja assim o nosso top de personagens, a gente já vai ler assim, sem aquela empolgação toda, isso é normal, tá? E vou te confessar que o início da leitura tava um pouco lento demais. Além de eu não ter essa simpatia inicial pelo Pantera, a história ela tava numa cadência diferenciada, tá? E aí demorou pra engrenar pra mim. Pode ser que você pegue e já engrene de cara, mas pra mim realmente ela tava ali numa velocidade diferenciada. E é uma revista lenta, é uma revista densa de se ler, mas não no mau sentido, tá? Vou entrar nesses pontos. E aí no começo eu tava ali meio... As primeiras edições, mais ou menos as 2 ou 3 primeiras, realmente eu senti essa lentidão. Também foi semana passada que eu fui inventar de tentar ler isso, minha semana foi ultra corrida e acabou que eu não tava com todo o gás para realmente prestar atenção e admirar o material que tinha aqui. Depois que eu realmente consegui sentar, ler, observar e começar a processar tudo que tinha aqui, e que a gente entra num determinado período da história, eu vi que eu tinha algo muito diferente nas mãos. É um material
muito à frente do tempo dele. E não tô aqui exagerando, não. Essa revista foi publicada entre 1973 e 1975, tá? Se você pegar aí todos os quadrinhos, que a gente até inclusive fala aqui, pega ali Vingadores vs Defensores, é um super clássico, é divertido, e tudo mais. Mas não é isso aqui, tá? A gente pega, lá, sei lá, a fase do Guerra Chris Crew, tudo isso daí já é alguns anos à frente, entendeu? Olha o nível de essas histórias cadenciadas e contínuas, isso veio depois disso daqui. Então isso daqui é um material com um nível de roteiro muito grande, mas é muito. É uma HQ completamente diferente do que você está acostumado a ler no mundo dos super-heróis em 1973. É completamente diferente, não só pelo tipo de narrativa, pela cadência da história, mas até pela construção dos personagens e justamente por pensar nesse plano futuro todo. Então é algo assim muito, muito diferenciado e que vale uma conferida, tá? Não vou dizer pra você que é aquela revista que vai te empolgar e você vai ficar louco, não, tá? Não é esse tipo de narrativa. Você pode sim acabar ficando completamente ensandecido com o material que tá aqui e falar: meu Deus, caralho, que porra é? Não, pra mim não foi esse tipo de leitura. Mas foi uma leitura assim de realmente, cara, isso aqui tem qualidade, cara. Porra, e aí eu comecei a parar pra realmente analisar o que eu tava vendo aqui, as leituras, os diálogos, que não são tantos, tem muito diálogo, mas a gente vai entrar na parte do roteiro detalhadamente, tá? Mas em toda a descrição, em toda a narrativa que tem aqui, eu falei, cara, eu tenho um negócio muito foda na mão e eu não tava reparando isso. E aí realmente, dali pra frente, cara, é algo assim, completamente fantástico. Jungle Action, do número 6 até o número 18, foi publicado aqui no Brasil uma única vez, tá? Ao longo das edições de Super Aventuras Marvel 25 anos atrás, tá? A primeira edição, Jungle Action número 6, foi publicada em Super Aventuras Marvel número 2, de 1982, e dali pra frente a gente foi tendo ela publicada assim, de vez em quando, dentro das revistas de Super Aventuras Marvel. Todas as edições foram publicadas. Esse arco completo existe no Brasil, mas você vai ter que garimpar demais, porque essas Super Aventuras Marvel são daquela época de lombada quadrada, que é um material muito difícil de se achar. Muito, muito. Ainda mais agora, 35 anos depois. É um material bem complicado você conseguir todas, que elas nem estão em sequência também, elas são espaçadas. Na época, eu não reclamo tanto. Tem muita gente que odeia os mixes de hoje. Amava a Editora Abril, mas odeia os mixes de revista de hoje. Os mixes de revista do Super Aventuras Marvel, por exemplo, eles tinham 8 títulos, mas eles publicavam por edição 4, por exemplo. Era Conan, Doutor Estranho, Pantera Negra, Punho de Ferro, tinha um monte de gente envolvida ali, mas não dá, Demolidor, não dá pra publicar todo mundo, então X-Men era uma seleção de histórias. Então a gente tem publicados, caso você queira aí dar uma conferida, a gente tem Super Aventuras Marvel 2, 3, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19 e 24. Não é sorteio da Telecena. São as edições de Super Aventuras Marvel, nas quais foram publicadas essas edições que compõem o arco A Fúria do Pantera, tá? Publicada ali, 9 anos depois, normal, até porque a Editora Abril só pegou aqui, pelo menos ela teve a decência, a hombridade e o caráter de publicar. Ótimo, fantástico, espetacular. Parabéns, Editora Abril, por pelo menos ter publicado. Não na sequência direitinho, mas publicou. A Editora Panini parece nunca ter tomado conhecimento desse material, mas pode ser que com a chegada do filme do Pantera Negra ano que vem, acabe aparecendo uma coleção histórica Marvel com isso daqui. Mas não vai contando com isso pra comprar, né, cara? Até porque coleção histórica Marvel, pra publicar 13 edições, vão ser 2 revistas de coleção histórica Marvel, que vai ser cada uma R$26 e vai dar 52, vai custar mais caro do que você comprar essa daqui. Portanto, compre essa que é um material capa dura e papel couché e não offset fedorento. Entendido? Vamos falar dessa belezura aqui. Porra, que material foda. Deixa eu só achar aqui, a minha cola, porque tem aqui material, tá? Don McGregor
nos traz aqui um roteiro impressionante e fantástico. A gente vai acompanhar ao longo dessas 3 edições a volta do T'Challa para casa. T'Challa, o Pantera Negra, o herdeiro do trono, voltando para casa após esse período nos Estados Unidos. Sou vingador agora, pá, larguei meu reino lá e que se dane. Isso mesmo, ele agora volta para Wakanda e a gente vai acompanhar um enorme conflito dentro do território de Wakanda. Algo extremamente comum dentro pelo menos desde que eu me entendo por gente ver na televisão, conflitos em territórios africanos, brigando por tribo, brigando contra tribo para ver quem vai ficar mandar no governo e etc, esse tipo de coisa. E exatamente o que ele vai encontrar. Ele vai encontrar uma Wakanda com sérios problemas, envolvendo muita coisa. O pior problema é o cara chamado Terror Negro. É um cara chamado Killgrave, que inclusive ele ajudou o cara quando estava nos Estados Unidos, tá? Mas ele é um cara que mora lá em Wakanda, ele é originário de Wakanda, ele tá bolado com tudo que tá acontecendo e ele vai justamente iniciar uma revolução contra o T'Challa para tentar tirá-lo do poder e assumir. Daqueles conflitos que existem, né, infelizmente até hoje lá e acho que vão continuar existindo para sempre e, obviamente, escancarado aqui na revista. Então já é um ponto interessante pra gente analisar. Cara, a gente tem um conflito africano dentro de uma revista. E um detalhe muito importante. A gente tem uma revista que se passa ao longo de 3 edições. Você provavelmente não vai ver nenhum branco na revista. Realmente uma revista da África, cara. É uma revista, que se passa em território africano, envolvendo o tema conflito, cara. E isso Estados Unidos, 1973, cara, na Marvel, todo mundo judeu, entendeu o nível de... Olha o quadrinho que eles estão lançando, isso tem uma relevância enorme, cara, enorme. Então, já tem muita coisa por aí. Então, se eu não me engano, tem 1 ou 2 páginas que aparece algumas pessoas brancas, mas é porque tá contando de um episódio nos Estados Unidos, então tudo bem. Depois vai pra Wakanda, não tem, cara, não tem. Então, além do T'Challa se deparar com esse conflito, com essa batalha que está se iniciando nessa tentativa de derrubada de governo, ele ainda tem mais alguns problemas para resolver. E um dos principais problemas, embora lógico o conflito seja o maior de todos, é o fato de ele ter trazido uma namorada americana como, essa daqui é minha noiva agora. E isso, cara, isso gera um problema enorme. Porque ela é a estrangeira, a princesa estrangeira metida que veio aqui. A namorada dele, a Mônica, era uma cantora que largou a carreira pra ir morar, lógico, vai morar com o rei, largou tudo pra virar a princesa de Wakanda. Então, imagina como ela foi recebida. Isso é mais uma das coisas que a gente vai acompanhar ao longo dessas edições. Todo esse problema envolvendo a chegada dela. E ainda tem mais um problema. Existe mais um conflito que está acontecendo em Wakanda que, diferente do que a gente está acostumado a ver e que está no nosso imaginário hoje, de que o Wakanda é aquela civilização extremamente avançada e tecnológica no meio da África ali e tudo mais, tá? Isso é uma coisa que se tornou de praxe hoje, certo? Né? De conhecimento de todos. Até existe um review, aqui eu fiz um review da edição capa preta da Salvat também, sobre o Pantera Negra com a arte do John Romita, que mostra justamente essa questão toda do nível tecnológico e de evolução da ciência de Wakanda. Só que aqui é abordado de uma maneira diferente. Essa construção de Wakanda ainda estava num estágio diferenciado, e Wakanda aqui sim tinha um alto grau de tecnologia e um investimento científico muito grande, mas ela não era a mesma civilização que a gente vê hoje. Na verdade, ela era realmente uma civilização que acabou de sair de um reino africano tribal para se tornar uma civilização tecnológica. O fato do T'Challa ter investido tudo que ele conseguiu ali através do Vibranium, das minas de Vibranium, ele pega esse investimento e bota firme em deixar o Wakanda num estágio de tecnologia de primeiro mundo. E existe um choque cultural enorme da civilização, do povo que mora lá, das tribos, que ainda tem costumes, hábitos e estilo de vida
muito rudimentar e passar a conviver com esse tipo de coisa. Isso é mais uma coisa que vai ser trabalhada, tá? Então a gente tem conflitos internos dentro do palácio, incluindo intrigas, conspirações, assassinatos, tudo isso dentro do palácio por causa da Mônica. Tem um maluco tocando terror, literalmente, porque o cara é o terror negro, literalmente tocando terror para tentar derrubar o governo. Ainda tem esse conflito, que é mais alguma coisa para acrescentar aí. Isso tudo, cara, ao longo de 3 edições. E não é só isso, porque ainda tem mais coisa. Então nessas primeiras edições, que tem um ritmo ali diferente, justamente pra gente se situar nisso. Pra gente se situar em todas essas coisas que estão acontecendo. A gente tá tão perdido quanto o T'Challa. É aí que tá o ponto, cara. O T'Challa acabou de voltar, ele ficou muito tempo fora. E ele tá se deparando com um monte de problema que ele não tava imaginando. E a gente acaba sendo pego de surpresa. Daí o ritmo mais lento. Até que a revista entra nesse mistério do assassinato e tudo mais. E ela começa a dar uma esquentada, uma engrenada. Porque a gente sabe que tem... Realmente começa uma edição com uma história diferente. Porque embora o T'Challa continue enfrentando alguns vilões que começam a surgir, todos obviamente influenciados e iniciados pelo terror negro, mas ele tá ali lidando com esses problemas e tentando solucionar o problema que iniciou-se dentro do palácio. E isso é muito legal. Depois dessa resolução toda, desse negócio todo aqui conturbado, a gente entra numa sequência de revistas que é algo assim estupidamente fantástico. A sequência que tem no meio das histórias, mais ou menos umas 5 ou 6 edições, é uma epopeia mesmo, é algo homérico, épico, literalmente épico, cara. Esquece esse Pantera Negra Nutella tosco que tu viu. Achei muito legal, tá? Mas esquece esse do filme, que é a roupinha de vibrânio, tomando tiro e virando faísquinha. Esquece tudo, cara. O T'Challa que tem aqui, meu irmão, o cara que tem aqui é sinistro, porque a roupa dele rasga. Ele tá com um colã, ele não tá com a roupinha de vibrânio todo sinistro. Não, ele tá ali com o espírito da Pantera, sou eu, Pantera Negra, T'Challa e Monarca, vou pra porrada. E ele vai entrar numa sequência fantástica, que vai durar 5 ou 6 edições mesmo, dura um run assim, bem grande, que vai ser incrível, porque ele tá tentando chegar num determinado local e depois ele vai tentar voltar pra Wakanda. Nessa tentativa, ele vai enfrentar a cada edição um perigo novo e geralmente não, em praticamente todas as revistas, mas aí não só nas revistas desse run, tá? Em praticamente todas as edições, ele se depara com algum animal selvagem extremamente bravo, que aí chega uma hora que ele tá enfrentando até dinossauro. Dinossauro, tá? E ele vai fazer um verdadeiro extermínio da fauna de Wakanda. Cara, é T'Challa caindo na porrada com tigre, com lobo, com criaturas mitológicas, criaturas pré-históricas. É uma coisa de louco, cara. Tipo, canibal holocausto, entendeu? Os bichos morrendo. É um negócio assim, é uma parada insana. Hoje em dia essa revista não ia poder ser publicada pela quantidade de animais mortos na revista. Cara, ele mata cada espécie em extinção, que é algo fantástico. Mas ele tá ali pra se proteger, ele não simplesmente vai lá matar de sacanagem. Realmente, ele tá nos conflitos dentro da selva. A revista é brutal, a revista é selvagem. Isso é incrível. E ainda tem um outro ponto extremamente fantástico, que quando realmente entra nessa fase, nesse run, que dessa sequência de histórias, ele cai na porrada, é muita porrada seguida, é muito tempo seguido, ele sente isso. Cara, chega na última edição, ele já tá praticamente pelado, porque a roupa dele vai se rasgando, ele vai se ferrando todo, ele vai se destruindo, ó, se deteriorando. Ele só tá com a máscara e com a sunga, ele já não tem mais roupa nenhuma, ele já tá todo arrebentado na última edição. Isso é muito legal. Mas não é só isso. A revista, além dela ter diálogos muito bem construídos, eu disse que ela tem uma leitura densa, pesada. Não porque ela tem aquele papo redundante, aquele roteiro redundante, chato, maçante, que a gente vê muito normalmente nos anos 60 e nos anos 70. Não. É denso, é pesado, porque tem muita coisa realmente escrita, mas é uma descrição, não é simplesmente redundância. É um roteiro espetacular, tá? Existe muita narrativa, mas muita narrativa. A revista existe principalmente essa parte
dessas edições dele contra os animais e dele contra esses vilões, ela é praticamente narrada como se um observador estivesse contando a história, tá? Não é narrada pelo T'Chaka, não é T'Chaka, pelo T'Challa, não é narrada pelos personagens. Ela vai sendo desenvolvida justamente como uma revista do Conan. Não teve como eu deixar de reparar a semelhança que tinha no tipo de roteiro do Pantera Negra, a Fúria, com a revista do Conan, principalmente no meio da revista. Era realmente uma saga selvagem dele tentando chegar num determinado local e enfrentando criaturas, enfrentando inimigos místicos e tudo mais, com toda a cara do Conan. Então você vai ter, além de todos esses elementos diferenciados que tem nessa revista, a gente ainda tem uma revista do Pantera Negra Conan no meio disso tudo. A conclusão da revista é estupenda, tá? No final, realmente, uma hora vai gerar, o conflito vai chegar, e esse conflito chega. O desenvolvimento dele, a conclusão dele é muito bom. A gente ainda tem um epílogo na última edição que, pra fechar todas as pontas mesmo, e termina de forma muito interessante. É explosivo o epílogo, é tudo fantástico, cara. A parte final, depois você emenda, engrena mesmo, o negócio vai ficando assim, destruidor, e se torna uma revista fantástica. É um material de altíssimo nível, cara, que você vai ter que ler isso daqui, porque realmente é muito, muito, muito diferenciado. É um quadrinho revolucionário para a época, com um roteiro muito diferente, muito bem trabalhado. Os personagens são muito bem construídos. Os personagens não são personagens rasos, simples. A Mônica, ela não é simplesmente ela é a fútil que veio de Nova York para... Não, tem toda uma construção em cima dela. Os outros personagens que tem ali dentro do contexto do palácio de Wakanda, cara, eles não são simplesmente meros servos do Pantera Negra. Não, tem muita coisa por trás, tem muitos meandros em todos os personagens. Eles são bem profundos e muito bem trabalhados. Existem conflitos entre eles, até familiares, que são trabalhados nessa... Cara, é uma revista com muitos temas e com muita, muita, muita coisa para ler. Realmente um material de altíssimo nível. Se isso fosse publicado hoje, já seria de altíssimo nível. Em 1973, isso daqui é uma obra-prima. E a Salvat trouxe isso pra gente, porque realmente a coleção da Salvat, de clássicos pelo menos, foram materiais que agora eu não tenho mais dúvida, foram escolhidos, pensados a dedo assim. Vamos pegar as 40 edições assim, o que tem de mais importante, relevante, fantástico na Marvel nos anos 70, 60, vamos pensar essas coisas. E é o material que a gente tem. Realmente estupendo, fantástico, uma edição incrível, tá? Isso eu só falei do roteiro. Rapaz, ainda não acabou, porque a gente vai pra arte, tá? As 3 primeiras edições são desenhadas por um carinha chamado Rich Buckler. Cara, é um monstro o Rich Buckler, tá? Ele desenha muito, muito, muito. E eu fiz review de uma edição inteira desenhada por ele, recente, que é... Deixa eu achar aqui. Porra, cadê? Ai, caramba. Eu esqueci onde é que tá. Ah, tá. Rich Buckler desenhou Morte de Wolf. Ele tava na arte dessa revista, tá? Desenhista de altíssimo nível. E pra ter ideia, toda a arte final da revista, de todas as 3 edições, é de um carinha chamado Klaus Janson. Todo mundo sabe quem é, né? Então, é o arte finalista de Cavaleiro das Trevas e depois é o arte finalista clássico do Frank Miller, tá? Arte finalizando até hoje Cavaleiro das Trevas 3. Então, Klaus Janson na arte final. Rich Buckler como nas 3 primeiras edições, material fantástico, sensacional. Depois a gente tem uma ediçãozinha do Gil Kane, mantendo o padrão. E aí a gente vem para uma arte que vai também justificar a compra dessa revista, que é a arte de um cara chamado Billy Graham. Por quê? Porque existe pouquíssimo material desse cara publicado. Não que a Panini e a Abril não querem publicar, não, porque ele desenhou pouquíssimas edições. Se for procurar toda a bibliografia dele, você vai ver que ele desenhou muito pouco. Ele era um artista negro, um desenhista negro, fez outros trabalhos em outras coisas, provavelmente, não é verdade, mas desenhou poucas edições de quadrinhos. Curiosamente, e obviamente por uma simpatia e uma afinidade, ele desenhou justamente
As edições finais, toda essa parte sensacional, toda essa matança de bicho, essa parte incrível, foi ele que desenhou. E desenhou assim, é absurdo. É um estilo também de desenho como a gente vê nas revistas do Conan e tudo mais. Aquela arte fantástica. E ele tá no meio da floresta, no meio da selva, encarando animais. É Conan, cara, com o Pantera Negra. Então, uma arte estupenda, estupenda. Depois ele viria a desenhar, depois de Pantera Negra, ele viria a participar da criação do Luke Cage e desenhado todas as primeiras revistas mensais do Hero for Hire, que é as primeiras 16 edições do Luke Cage, tá bom? O nível de importância desse cara. Mas praticamente ele só desenhou isso. Ele tem essas revistas do Pantera Negra, as do Luke Cage, mais uma ou outra edição perdida ali e mais nada. A última edição que ele desenhou de quadrinho na vida foi em 1985, que foi uma edição do Punho de Ferro com o Luke Cage. E só, ele não desenhou mais nada de quadrinho, cara. Ele faleceu em 1999, mas ele produziu muito pouco, com uma arte incrível. Então é mais um motivo para você comprar Pantera Negra, a Fúria do Pantera. Material impressionante, cara, fantástico. Ah, cara, eu não acreditei que ia ser isso tudo. E o próprio início da leitura, eu tava perdido, que nem o T'Challa. E aí não tava dando toda a... É Killmonger o nome do cara, tá? Eu falei que era Killgrave, é Killmonger, que depois vai virar o Terror Negro, tá? Eu não tava dando toda essa importância, mas realmente é um material de primeiríssima qualidade, imperdível, e tu tem que dar uma olhada nisso aqui, tá? Tá na banca ou estava? Eu espero que você consiga, tá? Espero que agora no relançamento, daqui a alguns meses, quando relançar, ou para as cidades que ainda não chegou, mas fica de olho nesse material. Caso a Panini ano que vem se anime em lançar isso aqui por causa do filme do Pantera, e você ainda não tiver, fique esperto que se rolar numa coleção histórica Marvel, vale e muito. Pantera Negra, a Fúria do Pantera, 40 pratas, imperdível, tá na banca e tu tem que ler esse material, tá bom? Foi isso, espero que você tenha curtido, espero que tenha sido útil o programa. Deixe seu like, deixe seu comentário, diz o que você achou disso tudo aí, escreve aí. Ah, Rodrigo, pô, não sei o que, demorou pra caramba. Demorei, infelizmente, tá? Mas foi o que deu, tá? Então escreve aí pra galera nova no canal, bem-vindos, dá uma olhada no Facebook, no Twitter e no Instagram. Pra todo mundo, um abraço, aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos, até a próxima.